para estudar a Tua palavra, Senhor Deus. Que o revelar do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja real em nosso meio nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, uma terra fértil em nossos corações, Pai. Que a partir desse estudo, Senhor Deus, a nossa vida possa ser mudada em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já receberam aí, né? Hoje todo mundo vai participar, né? Não vai escapar ninguém. Se prepara. Amém? Então vai ser como o bispo já falou, né? Que vai ser 2 estudos. Aqui é Finanças, parte 1. Então aqui no início, os irmãos quiserem acompanhar, tá assim. Bem-vindo ao nosso estudo sobre finanças. Nesse estudo exploraremos princípios bíblicos e práticas financeiras sábias que nos ajudarão a administrar nossos recursos de maneira responsável e a buscar uma vida financeira próspera. Amém, irmãos? É que o nosso objetivo aqui também é adquirir conhecimento dentro da palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a gente erra por não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo, ela é um manual para a nossa vida. Tudo que a gente procurar, a gente encontra na palavra de Deus. E nós perecemos por falta de conhecimento, né? Eu estou falando isso às vezes de mim mesmo, que às vezes a gente age no impulso, depois quando você vai ver, você diz, meu Deus, a Bíblia ensina assim, por que eu não fiz assim? Porque não está afirmado na palavra no dia a dia. A palavra de Deus tem que ser para nós como almoço, café, lanche, almoço, lanche, toda hora, diária. E aí a gente vai ser próspero quando nós conhecemos e praticamos a palavra de Deus. Então a primeira pergunta aí é, de acordo com Deuteronômio 10, 14, quem é o verdadeiro dono de tudo o que temos? Os irmãos podem abrir aí, o bispo vai estar com o microfone. Quem gostaria de começar? A. Amém. Glória a Deus. Diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que há nela. Então, irmã, a pergunta aí, a irmã responde. Quem é o verdadeiro dono de tudo? É Deus, né? Foi Ele quem criou Deus. tudo desde o princípio. Então, desde a terra até tudo que nós temos, até o nosso fôlego de vida é de Deus. É de Deus, né? Eu não quero nada, é tudo de Deus. Amém, irmãos? Todo mundo concorda? Amém. Obreira Josélia, é engraçado que tem gente que fala assim, isso é meu. A gente não tem nada. Não tem nada. Nem o controle do próprio fôlego, nem o levantar, nem o deitar, né? Então vamos para a segunda. Responder, irmãos? Aí a resposta é Deus. Tudo que temos é Deus. O segundo é, qual é o perigo de desejar ficar rico? Está lá em 1 Timóteo 6, 9. Marlinda vai responder essa daqui. 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, 9. Qual é o perigo de desejar ficar rico? Quase lá. Primeira Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e
perniciosa, as quais afoga os homens na ruína e perdição. O perigo da gente de querer ficar rico é cair nessas ciladas, né? Porque não é riqueza que traz felicidade para nós. Quem traz felicidade para nós é termos Deus no coração. Embora a gente precisa do dinheiro, de termos as coisas, mas em primeiro lugar é ter Deus no nosso coração, para que possamos ser felizes. Eu mesmo me sinto assim, depois que aceitei a Cristo, foi que tive toda a felicidade do mundo. Amém, irmãos? Glória Então a Deus. nós vimos aí que a resposta do perigo é cair em tentações, né? Tem pessoa que fica tão ansioso para ter as coisas que começa pela uma vida fácil, né? Nós vemos que pessoas aí querem enriquecer a qualquer custo, pisando nos outros, vendendo droga, às vezes roubando, só que isso tudo é cilada do diabo, não é? Porque a própria Bíblia diz que a gente tem que comer o pão com o suor do nosso rosto. Então a gente tem que trabalhar, não é? Não querer subir, ter essa ganância de querer ficar rico a qualquer custo, né? Então o perigo é esse, né? Responder aí, irmã? O perigo é a gente cair em ciladas, né? Em tentações que nos levam à destruição. E é só falar uma coisa interessante, que realmente é uma tentação a pessoa querer ficar rico. A maioria das pessoas que caem em golpe, que são lesionadas por pessoas mal intencionadas, é naquela esperança de ficar rico, de ganhar muito dinheiro. Você já viu que aquele pessoal que liga assim: fulano, você ganhou 10 mil reais. A pessoa, meu Deus, ganhei 10 mil reais. A tentação. Aí, mas você tem que depositar isso, aquilo. E não só nessas ligações, mas na vida vem as tentações, né? As armadilhas para a pessoa cair na tentação de querer ficar rico, e muitas vezes acaba perdendo a alma. É verdade. Algum irmão quer comentar mais, a irmã Patrícia? Ou vamos para a terceira? Pronto, a terceira. O que é apontado como a raiz de todos os males está em 1 Timóteo 6,10. A evangelista Patrícia vai estar lendo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessas cobiças se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, né? Então a pergunta é, o que é apontado como a raiz de todos os males? Em si está dizendo que é o amor ao dinheiro, né? Então muitas pessoas ela acham que o dinheiro resolve tudo, mas nem sempre, né? Porque quando a pessoa ela tem amor ao dinheiro, impede dela exercer a sua fé, uma fé genuína, né? Então, a raiz de todos os males é isso, o amor, né? Irmã, quando eu estava lendo aqui, estudando, veio na minha mente a história do Zique. Zique, é Zique mesmo, né, o nome dele? Vai chamar Zique. Aquele que patrocinou a Fermata. E assim, ele tem muito dinheiro, mas ele não tem amor ao dinheiro, ele tem amor à obra de Deus. E aí me veio à mente ele. Agora meu sobrinho esteve aqui, aí ele disse: tia, Zique está comprando 2 fazendonas. Aí eu disse: como é que você sabe? Ele disse: não, porque eu fui lá nas fazendas dele e ele está comprando 2 fazendas grandes, porque ele disse que quanto mais ele tem, mais ele vai ter condições de enviar missionários. E ele disse: tia, a história dele foi o seguinte: ele plantou um lote de soja, porque ele queria ser missionário. E daquele lote, ele deu todo para missões. E aí depois Deus falou fortemente no coração dele que não era para ele ir ser missionário. Ele era para enviar missionários. Então ele começou a plantar soja e doar para missões. E hoje ele é um dos maiores fazendeiros de lá. Então ele estava dizendo que agora comprou 2 fazendas grandes e vai comprar mais, porque quanto mais ele tem, mas ele vai ter condições de manter os missionários. Então, aqui a gente tem um exemplo grande de que ter o dinheiro não é pecado. O pecado é você ter amor ao dinheiro, não é? Porque ele tem muito dinheiro, mas ele tem amor à obra. É tanto que ele foi aquele evento extraordinário, Fermata. E aí ele está assim, ele tem casa lá de apoio para as pessoas que chegam,
caçando emprego, que não tem onde ficar, ele tem a casa de dar apoio até a pessoa se estabilizar, ele tem a casa para as mães que são abandonadas. Então, o amor dele é a obra, não é o dinheiro. Então, é pecado ter o dinheiro? Não. É pecado ter amor ao dinheiro. E aonde dá continuidade aí, né, que muitos cobiçam, né, e deixam de usar a fé. Então ele provou que ele não tem o amor ao dinheiro e também ele não cobiça tanto, né, porque assim, o que ele tem, ele compartilha, né, com os demais. Né, com os demais. E assim, a humildade dele, eu mesmo fiquei olhando, quando ele foi lá para frente, e eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, a gente chega a ficar envergonhado, porque ele com tanto dinheiro e tão humilde, e a gente lá querendo botar a melhor roupa, assim, tudo, é de a gente se sentir vergonha, né? Então, aí, a gente vê aqui que é o amor ao dinheiro que a gente não pode ter. A gente tem que ter, mas é para investir na obra, no próximo, porque, na verdade, nós somos servos. Nós não temos nada, nós não somos nada, e nós estamos aqui para servir ao Senhor. E tudo que nós temos é para a obra do Senhor. Amém. Mas algum irmão quer acrescentar? Responder aí, irmãos? Então vamos para a quarta. O que é recomendado em relação a tentar ficar rico, de acordo com a referência bíblica, Provérbios 23, 4 e 5. A irmã Socorro quer ler, irmã? A Ednélia já vai ler. Pronto. Vai, irmã. Em Provérbios 23, 4 e 5. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então, o que é recomendado em relação ao tentar ficar rico? A orientação para a gente não cansar correndo atrás dessa riqueza. Não ficar enfadado correndo atrás de algo que pode se tornar nada. Né? Resume tudo em nada, porque se a gente vai correr atrás de algo que vai nos cansar e não é de Deus, então é só enfado e canseira. Só enfado e canseira. E o que eu penso assim também, irmã, é que qualquer hora, segundos, Deus pode tirar da nossa vida tudo e a gente começar do zero. Nós tivemos um caso aqui da Nova Imperial, não é? A Nova Imperial, às vezes você está dizendo assim, eu já trabalhei, às vezes até eu falo isso, né? Descansa e folga agora, Descansa e folga. Não, eu já fiz 50, da agora para frente vou maneirar e tudo, aquela coisa. Mas, na verdade, a gente não tem certeza de nada, nós não temos nada, tudo que nós temos é de Deus. Aí eu fiquei imaginando assim, a Nova Imperial ali, talvez eu não sei, não podemos estar julgando e não sabemos porque Deus permitiu, mas foi um caso que aconteceu em nossa cidade, né? Começou do zero, botou seu mercado, estava tudo ali bem estabilizado, talvez até estava pensando, não, da agora para frente vou diminuir meu ritmo. Aí vem um acidente daquele e começando tudo do zero. Quando eu passo ali, eu fico contemplando, assim, aquela ruína ali. Então, assim, por isso que a gente tem que buscar Deus. O nosso coração tem que estar na obra e nós temos que buscar Deus, porque, mais uma vez, a palavra de Deus diz que nós não temos o controle de nada. E não adianta a gente ficar nessa canseira, trabalhando, porque quando Deus está no controle de tudo, quando Ele está no controle de tudo, as coisas vêm. A Bíblia diz o quê? Que as bênçãos seguirão. A gente não precisa estar correndo atrás. As bênçãos é quem segue a gente só precisa ser fiel a Deus, a gente só precisa cumprir a palavra de Deus, porque as bênçãos vai seguir e vai nos alcançar. Amém? O pastor... Amém. O obreiro Pedro quer falar? Ele quer falar aqui. É muito importante que tem gente que se cansa tanto querendo ficar rico e no final, como nós vimos, a riqueza é nada. Aí a pessoa, Pedro, não desapega nessa vida e quando morre... Não. O senhor quer responder? O senhor vai na outra, quer dizer, a pastora Socorro. Pronto. Aí a pessoa, quando morre, desapega. Não quer desapegar enquanto está viva, depois que morre, aí acaba desapegando. Pode passar para ele? Pronto, então eu volto para a senhora já. Passou para o senhor, Pedro. A obreira vai fazer a pergunta. Pronto, a quinta, né? Os irmãos responderam aí, irmãos?
não esgotar nossas forças. O quinto, o que é dito sobre aqueles que amam o dinheiro e as riquezas? Eclesiastes 5:10. Aqui em Eclesiastes 5:10 fala o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Então, o que eu vejo aqui? O que o texto me diz? Quem ama o dinheiro jamais fartará, porque quanto mais ele quer, mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer, mais ele quer, mais ele quer. Ele entra num estado de mais, e nunca ele fica satisfeito com o que tem, né? E nem grato, porque ele entra na situação da avareza, né? Que ele quer mais, reter para ele e jamais... E ficará tudo aí. É verdade. Ele não se cansa. Eu li um livro que diz o seguinte, irmão, sobre sonhos e desejos. Exatamente. Desejo, você nunca se cansa. Você quer. Porque, assim, por exemplo, a pessoa tem o desejo de ter um celular do lançamento. Aí, quando ele compra aquele celular, já tem outro lançamento. Então, ele já deseja aquele. E os sonhos não. O sonho, quando você alcança, você se realiza ali. Porque foi uma coisa que você sonhou, você planejou. E é assim. Então, aqui o desejo de ficar rico, esse que é o perigo. Porque a pessoa vai atropelar tudo, vai passar por cima de todos. Porque nunca vai estar satisfeito. Ele sempre acha que os outros têm mais, que os outros estão bem. Talvez ele até esteja melhor do que os outros. Mas sempre vai achar que os outros têm mais. É muito perigoso essa questão do desejo, porque o desejo nunca satisfaz. Por exemplo, aqui, aprofundando mais um pouco, e também isso é vaidade. Vaidade. Né? Ele entra no estado de vaidade, e isso consome ele de tal maneira que nunca ele está satisfeito, nem grato. E aí onde mora o perigo? A morte, né? A morte. É uma herança, é um dinheiro, é uma riqueza maldita, porque ela não serve para ajudar o seu próximo. Quando necessitado ou no momento oportuno. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Os desejos aí é muito perigoso. Algum irmão quer acrescentar mais alguma coisa? Levanta a mão que eu levo o microfone, quem quiser acrescentar. Ali. Quem ama o dinheiro, o que é dito sobre os que amam o dinheiro é que nunca se farta. Quem ama o dinheiro sempre quer mais dinheiro. Nunca vai se fartar, nunca vai estar satisfeito. Nós temos um exemplo na Bíblia, né? Que é Jó. Ele era um homem muito rico, né? Só que, de repente, ele perdeu tudo. E Deus, ele não... o que mais agrada a ele é em nos abençoar, né? Só que ele sabe do coração de cada um. E sabe o que aquela bênção vai causar na vida da pessoa, né? Então... Se a gente vai servir a Ele, a gente tem que estar com o coração voltado para Ele e não para as coisas. É verdade, irmã. Amém. Vou passar para o obreiro Luzicléia aqui. Pronto. Amém. Pronto, a sexta, né, irmã? Qual é a perspectiva bíblica sobre a aquisição de riquezas materiais? Eclesiastes 5:15 fala assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim no voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então a palavra do Senhor está falando aqui. Deixa eu lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6:7 também, irmãos. 1 Timóteo 6:7. Porque nada trouxemos para o mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, juntando os dois, né, Eclesiastes e Timóteo, está falando que nós viemos ao mundo sem nada, viemos nu. E a pergunta fala assim: qual a perspectiva bíblica sobre a aquisição das riquezas materiais? É que nada nós vamos
levar quando a gente partir dessa terra. É verdade. E eu Então, não sei, a Juliana, nós porque a gente nascemos fica- nu e vamos voltar nu, porque nos céus não vai precisar de riquezas, porque lá já tem toda a riqueza. É por isso, irmãos, que a gente precisa trabalhar aqui, precisamos, né? Para sobrevivermos aqui na terra. Mas o nosso objetivo é o céu. Por isso que a gente não pode se cansar e em trabalhar só para aqui. Nós temos que procurar trabalhar para o reino de Deus, porque nós não vamos levar nada daqui. Temos que procurar trabalhar para ganhar nossa salvação. Irmãos, vocês estão entendendo? Qualquer coisa, vamos participar. Estou vendo muita gente caladinho aí. Talvez você tenha aí a nos ensinar algo. Queridos? Essa daí? Pronto. Repetir a pergunta. A pergunta. Pronto. Tá certo, irmã. Nós estamos aqui para aprender, irmãos. Vamos participar. Só parou na qual? Qualquer coisa a gente volta de novo. Vamos discutir aqui o assunto. Essa daqui, qual a perspectiva bíblica sobre a aquisição de riquezas materiais? É que nada vamos levar. Não vamos levar nada. Você pode até ter muita coisa aqui nessa terra, mas levar, não leva nada. Vem nu e vai voltar nu. É nessa daqui que você quer comentar? Pode passar para a sétima, irmãos? Não, ainda não. Por exemplo, o que eu vejo aqui? Se nós viemos nu, voltaremos nu. Porque eu nunca vi um caminhão de mudança para o cemitério. Então, o ser humano avarento, ele pensa que tudo é para ele, para ele. Porém, Deus deixou tudo em cima da terra para a gente conquistar. Deus não tem prazer nenhum na miserabilidade de nenhum de nós, né? Do crente mendigo, crente cristão mendigando. Deus quer ver todo mundo rico e com abundância e com folga e tranquilidade. Agora, a partir do momento que nós pegamos as nossas riquezas, o que nós temos, as nossas condições para fazer o mal, para produzir maldade e para não, como se diz, ajudar o seu próximo, meu amigo, você vai ficar bem aqui com ela, porque Deus não se agrada desse tipo de gente avarentas. Foi isso que a gente já estudou aqui, irmão. O perigo de ter o amor ao dinheiro. Ter a riqueza não é pecado. Mas o pecado é a gente ter o amor, é ter esse desejo de possuir a qualquer custo, não é? Esse que é o perigo. Então vamos para a sétima. Qual é a recomendação bíblica sobre ter um orçamento? Amém? Amém. Lucas 14, 28, irmã. Pois qual é de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, assim, é como a palavra de Deus fala, né? Se nós vamos fazer uma casa, né? Então nós temos que fazer o cálculo de tudo para que nós não ficamos na estrada, né? Não ficamos na metade da construção. Então Deus está falando aqui. Se você vai fazer uma torre, você não vai fazer o cálculo para saber se vai chegar no topo dessa torre? Né? É igual a gente pegar um carro daqui para a Barreira e não fazer o cálculo do combustível, ficar no meio da estrada. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter um cálculo, né? Isso a gente está vendo que é bíblico aí. Analisar o que está fazendo, né? Os gastos, para a gente saber o que vai gastar, para saber realmente se a gente tem as condições de fazer. É verdade. Então, a resposta aí é que a gente tem que fazer um orçamento de tudo que a gente for fazer em nossa vida. Aí tem pessoas que começam um projeto sem calcular e dizem assim, não, eu vou pela fé. Tem coisa que a gente faz pela fé, agora tem coisa que a gente tem que calcular. Tem coisa que tem que botar na calculadora, tem que ver se você vai dar para depois não ficar devendo ou passar vergonha. Aí a pessoa quer fazer uma mansão e o dinheiro dela não dá nem para fazer um quarto. Não, mas pela fé eu vou fazer uma mansão. Faz o cálculo primeiro. É o que a Bíblia recomenda. Faz o orçamento, vê se você vai dar conta.
Os irmãos responderam? Quer que repete aí, irmãos? A recomendação bíblica de ter um orçamento. Não ficar pelo meio do caminho. Você pode estar botando aí, ou não ficar incompleto o projeto ou plano que você começou. Pode ir para a oitava, irmãos? Você quer? Vai repetir. Pronto. Tá bom. Tá bom. É para não ficar no meio do caminho. Coloca aí. Para não. Tá bom. Lucas 14, 28. Fazer o cálculo para não ficar devendo ninguém. Mercado. Acho que essa daí é para você, né? Essa daí foi para você. Fazer o cálculo, né, de quanto ganha. Tá bom. Você vai responder essa daí? Depois eu passo para o irmão Bernardinho. Então pronto, né? Vamos para a oitava. Qual é a importância de gastar menos do que se ganha? Em Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. O tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. Qual é a resposta, irmão? Vamos. Gastar menos do que se ganha, né? Porque tem gente que não faz os cálculos, não faz o orçamento, que é a resposta anterior que a gente viu aí, né? Foi. E aí gasta mais do que ganha, e aí depois fica aí pedindo Deus, mas a gente tem que ser prudente. É verdade. Tem que ser prudente, tem que fazer os cálculos. Quando naquela resposta aqui anterior, a gente tem que fazer o orçamento, tudo direitinho. Não viver pela fé. Tem que ter fé, claro que tem fé. A gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente não alcança nada. A gente tem que ter fé, perseverança e dedicação no trabalho. E plano para a gente fazer as coisas não complicar depois. A gente tem que fazer o que pode. E tem gente que vê os outros fazendo um prédio, e isso eu também vou fazer. Compra um carro novo, eu também vou comprar. Fulano comprou, eu compro. Não, mas é assim. Você sabe o planejamento que ele fez? O plano que ele fez? Quantos anos ele não programou? É verdade. E ele quer que eu pague de um dia para o outro. Não é dessa maneira. Às vezes essas pessoas que comprou um bem há muito tempo, se ele ganhou 1.000, ele vinha gastando ali 600 e guardando 400. Ele vinha planejando. Ele vinha planejando muitos anos. Gastando menos do que ganha. E aí consegue comprar as coisas. A pessoa não entende, né? Eu já vi uma pessoa falando o seguinte, que ele 3 concursos, não tem dinheiro para nada. E uma pessoa que ganhou um salário mínimo conseguiu comprar um carro à vista. Verdade. Mas é porque planejamento não gastou mais do que ganhava. E foi juntando, né? Administração. Administração, isso aí. E tudo isso tem na Bíblia. Se a gente estudar a Bíblia e colocar em prática, a gente vive tranquilo. Porque tudo está na Bíblia, né? Isso é verdade. E aí fala que na casa do tolo tem fartura, ou na casa do sábio. Do tolo não tem nada. Porque tem gente que consegue sobreviver com uma Bolsa Família tranquilo. Outros com muito endividado. Então é a questão do sábio e do tolo aí. Responder aí, pessoal. Não passar dificuldade aí. Gastar menos, planejar. Gastar menos do que... A resposta é gastar menos do que se ganha. Porque aí você consegue planejar. Aí quem não respondeu, você pode estar botando aí. A importância de gastar menos do que se ganha é para você não passar dificuldade. Na casa do tolo não tem nada. É só destruição. Mas o sábio tem fartura. Por que o sábio tem fartura? Gastou menos. Foi... Até na hora de ir no mercado tem que saber comprar, querido. Até na hora de você comprar uma roupa, até na hora de você comprar alguma coisa. Tem gente que sai comprando aí. Não, faz uma cotação, faz uma pesquisa, vai lá. Por que você está apontando para ele, moça? E tem uma pergunta que a gente sempre precisa fazer.
Às vezes a gente vê uma coisa que acha linda, linda, mas aí você tem que parar e perguntar, eu estou precisando disso mesmo? Porque muitas vezes a gente compra uma roupa porque achou bonito, um sapato porque achou bonito, e acaba ficando com a etiqueta lá anos e anos. Eu tinha lá não sei quantos anos na etiqueta, aí eu acabei dando. E a gente tem que fazer essa pergunta, eu estou precisando mesmo? É necessário? Aí a gente vai evitar muita coisa. Porque muita coisa a gente compra. Às vezes até a questão de fazer feira, eu tenho uma cliente que ela fazia a feira do mês, 2 carrinhos, quando eu tinha um mercado aqui. E aí ela levava, não, eu vou levar isso aqui porque eu vou fazer um bolo no final de semana, eu vou fazer uma lasanha, depois acabava não tendo tempo, não fazia e vencia. Aí o que ela fez? Ela começou a comprar por semana, porque por semana ela fazia a listinha, ia lá, então caiu a feira dela a metade. Não é? A metade caiu. Então, tudo isso é planejamento, é a gente ir vendo o que está, que é necessário, o que não é. E a gente vai cortando esses gastos. Porque muitas vezes a gente compra o que não precisa e acaba indo para o mato, sendo que você poderia estar economizando aquele dinheiro. Alguém vai... Oi. A próxima pergunta, né, irmão? Então, sim, pronto. Sim. Todo mundo respondeu aí? Amém. Certinho? Amém. Por que devemos evitar as dívidas? É essa, né, irmão? Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. Aqui diz o seguinte: os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, irmão, aqui é o seguinte... É para que a gente, por que devemos evitar as dívidas? Para a gente não ser escravo dos ricos, para a gente não ficar empenhorado de agiotas e para que não seja seu nome manchado, entendeu? E você ficar endividado e seu nome ficar feio na rua, na praça, né? Então, é para que você não seja escravo dos ricos, escravo de agiota. Irmão, irmão está falando aí a questão de ser escravo. Eu lembrei aqui de uma história muito triste que aconteceu. Eu tinha uma cliente, e é assim, parente da gente, até parente. Não é de sangue, mas a gente considerava muito, porque nascemos no mesmo local. Ela saiu fazendo dívidas assim, nos mercados e tudo. E aí eu acho que ela não aguentou. E ela se suicidou e deixou uma listinha com o nome de todo mundo que ela estava devendo. A dívida era 3 mil. Para alguns é pouco, mas para ela deveria ser como se fosse uns 3 milhões. Ela suicidou deixando as criancinhas dela ali nas casinhas, né? Ela é lá do Estreito Grande. Não sei se alguns irmãos lembram dessa história. Então, é muito perigoso, irmão. Muito perigoso, porque tem gente que não tem assim, um estado emocional para aguentar uma pressão das pessoas na porta, cobrando, ligando. Então, assim, vamos fazer nossos orçamentos, vamos colocar em dia as coisas, porque é ciladas que às vezes as pessoas não aguentam. E assim, foi muito triste. Ela suicidou por isso. A irmã dela pegou a listinha, saiu nos mercados, nos lugares que ela deixou, perguntando, e todo mundo dispensou. Poderia ter, se ela tivesse feito isso, né? Todo mundo dispensava, não precisava ter. Mas foi uma brecha que o inimigo achou para ceifar a vida dela, né? Levar ela para o mal. Foi muito triste ela, né? Eu vou só fazer um complemento aqui sobre a dívida. É porque, quando ele estava falando aqui, eu me lembrei da situação que eu passei. Porque aqui acho que todo mundo sabe que eu tive loja, né? Há um tempo atrás, loja de confecções. E na época o negócio desandou, várias pessoas fechou a porta, inclusive eu fui uma, né? Aí depois que eu fechei as portas, quebrei, né, no caso. Aí surgiu uma oportunidade de fazer faculdade de administração, né? Aí eu disse, moça, eu vou fazer esse negócio para mim ver por que eu quebrei. Aí eu chegou na sala que eu comecei a estudar, né? A professora passou a cada aluno e perguntou, por que você está aqui? Por que você está aqui? A cada aluno. Quando chegou de mim, eu falei, professora, eu estou aqui porque eu já tive um comércio e eu quebrei. E eu quero estudar administração para me saber como administrar. Aí todo mundo surtou assim, mas a professora deu os parabéns, né? Ela falou,
estava certo, né? Era um ato certo. Então, assim, o que eu achei interessante aqui sobre as dívidas, né? É primeiro fazer um projeto, você vai planejar para fazer uma construção, você tem que planejar e fazer o projeto, fazer o orçamento para ver se as finanças se cobrem, né? Então eu aprendi. Hoje lá em casa, às vezes assim, tá terminando o creme dental à noite. Terminou o creme dental, assim, acontece demais lá em casa, creme dental. Meu esposo pega o resto do creme dental e joga na lixeira, sendo que não tem outro novo. Aí ele não olha se tem um novo. Aí já joga na lixeira. E agora tem que pegar da lixeira, lavar, para poder usar, que já fechou os comércios. Aí quando tá terminando, eu escondo o resto do creme dental, porque ele sempre joga na lixeira. Pode faltar um pouquinho, ele não quer nem saber, joga. E aí cadê o outro, que às vezes não tá, né? Aí eu sempre guardo aquele ali, que se o outro não tiver, já tá de reserva. Isso acontece direto lá em casa, sempre. Tá, queridos, é importante que todos estejam prestando atenção. Aí na hora que um estiver falando, não ficar conversando para não interromper o raciocínio, para que também o pessoal possa entender, tá bom? Amém, irmãos? Alguém entenderam a quer resposta? Eu vou passar para o Cristovaldo ali. Por que evitar as dívidas? Para não ficar escravo, para não ser escravo, para não ficar aí na mão dos outros. Por que evitar as dívidas? Para não ser escravo. Ser escravos. Cristovaldo vai responder a próxima, que eu brei, já sei. A 10ª. Porque a passagem de Provérbios 22, 26 a 27 nos ensina sobre as dívidas e fiadores. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Quando uma pessoa uma pergunta aqui, para ajudar alguém a aposentar, como é que dá o nome? É avalista, né? É diferente. Avalista, Não, não é fiador também. Não, é agiota. É tipo uma avalista, no caso, daquela pessoa. Acho que é avalista, porque eu entendo avalista. Aqui é avalista de uma pessoa. Irmão, avalista é assim, o irmão pega um dinheiro no banco e eu sou sua avalista. Se você não pagar, a dívida é minha. Quem vai pagar sou eu. Tá certo. Então vamos lá. Não aceite ser fiador de ninguém, né? Então eu acho que aqui sempre vai ter pessoas que vai entrar em cilada se fizer isso aqui. Porque se a pessoa tiver alguma coisa, é igual um exemplo, o carro que eu tenho, né? Eu financiei ele e caso se eu não terminasse, né, ia ter uma ordem de uma pessoa para o carro ser pegado de volta. Então, tipo assim, é mais ou menos assim. Se você for no banco pegar um dinheiro emprestado, um exemplo, eu tenho uma terra, a minha terra. Se eu pegar um dinheiro emprestado no banco, sabe, eu tenho que prestar conta naquele tempo com o banco. O perigo para o senhor é de levar o bem que o senhor tem, entendeu? Então, o conselho que eu dou às pessoas, por mais que às vezes que a pessoa você quer ajudar, mas é arriscado demais, né? Então eu acho, o conselho que eu dou é não ser fiador de ninguém, porque o provérbio aqui está dizendo, senão quem vai ficar no prejuízo não vai ser a pessoa que vai ser fiador para outra pessoa. Então vai ser muito ruim também. Realmente é um perigo essa questão de fiador e de agiota, de tudo. Mãe, assim, já viveu uma situação difícil, né? A questão do meu pai, ele pegou dinheiro com agiotas, não foi, mãe? E aí a gente perdeu tudo
a casa, até a geladeira carregaram, não foi, mãe? Até a geladeira de dentro de casa carregaram. Então, foi uma situação muito difícil, não por nós, por mãe, mas o meu pai. O meu pai, ele ficou vaidoso, não fez orçamento, ele tinha um mercado e um açougue, que ia muito bem esse açougue. Então, ele ficou muito vaidoso e não fez orçamento, começou a pegar dinheiro em agiota, e aí era credores na porta, direto. Aí um veio, tomou a casa, outro veio, tomou geladeira, tomou tudo. A gente ficou sem nada. Aí a gente acabou mudando aqui para o BNH. O BNH aqui no tempo era mato. O pessoal não era igual está hoje, né? Aí mudou para ir numa casinha sem nada. Até banheiro não tinha. E aí mãe começou do zero, vendendo linguiça, né? Comprava aquela polpinha de porco, fazia linguiça, botava na cabeça e ia vender, né? E aí era disso que a gente sobrevivia. Aí Deus foi restituindo. Onde quando a gente via, eu chego até a me emocionar. Mas onde quando a gente vinha do velório, eu estava falando para a mãe, como Deus é bom. Porque é assim, quando o irmão Vinícius pregou sobre propósito. Não foi propósito, foi irmão. Eu contemplando assim, que Deus permitiu passar tudo isso, porque Deus tinha propósito de tirar a gente de lá e trazer a gente para cá. Porque toda aquela geração da minha época que ficou lá, a maioria já morreu de overdose, de vício mesmo, onde acabou enterrando um. Tudo isso por questão de estar naquele meio ali, não conhecer o Evangelho. E assim, Deus permitiu passar tudo isso, para a gente vir para cá e ter uma vida diferente na presença de Deus. Então, é assim que Deus faz, né, irmão? E assim, eu dizendo para a mãe ontem, mãe, a gente vinha do velório conversando, mãe, como Deus é bom. Assim como aconteceu na vida de Jó, aconteceu na nossa vida. Deus restituiu tudo, não sei quantas vezes mais em nossas vidas. Muitos irmãos aqui não sabem dessa história, mas é uma história muito grande, não foi só isso. É muito grande esse testemunho, essa fase que a gente viveu, mas assim, Deus restituiu tudo. E hoje eu vejo que foi propósito de Deus, toda aquela situação que a gente passou ali, né? Mãe disse que hoje fica sentada lá debaixo do pé de manga, olhando para a casa dela e dizendo como mãe. Ela disse que tinha uma casinha de palha. Aí ela dizia que Deus ia dar uma casa para ela. E hoje ela fica ali, debaixo do pé de manga, lendo a Bíblia e olhando para a casa dela e contemplando, né? Então, hoje a gente está vivendo o melhor. É assim, mas a gente vê que tudo foi propósito de Deus, a gente passar por tudo isso, para Deus tirar a gente dali, não é? Trouxe a gente para cá, porque é triste. A gente foi lá ontem, ficamos lá assim, é muito triste a situação que as pessoas vivem. E muitos já foram por essa questão do vício, a prostituição, tudo. É muito triste ali o que vive. E hoje, mãe, a história da linguiça, lembrei. Ainda está na hora, bispo. Pode falar. Ver a história da linguiça. Então, mãe começou fazendo isso, vendendo linguiça. Muita gente achava que era humilhante, que era vergonhoso, mas mãe ia vender essa linguiça. Quando voltava, já voltava com o alimento para a gente. E daquele ali, ela tirava o dízimo dela. Seja 10 centavos, seja 1 centavo. É fiel nos dízimos. Por isso que Deus hoje honrou. Não só ela, mas toda a família. E hoje, ela tem uma fábrica de linguiça registrada com o nome dela. Não sei se vocês já viram aí nos mercados, já está até distribuindo, acho que para Formosa, para os outros lugares, a linguiça Dona Arlinda. Essa linguiça já está a fábrica lá. Meu sobrinho montou essa fábrica, já toda registrada, toda registradazinha, e está lá, né? E hoje ela, de um pedacinho de linguiça, ela hoje já tem um nome dela, né? Que vai levar aí para o resto da vida, com CNPJ, com tudo. Então é assim que Deus faz, né? Deus permite a gente passar. Então não murmure, irmãos.
Quando você estiver passando por qualquer situação, eu passei muito tempo sem cantar aquela música. Te louvarei, não importa a circunstância. Então, assim, quando a gente for cantar um hino, irmão, não abre a boca para cantar por cantar se você não estiver vivendo. Você vai louvar a Deus em qualquer circunstância? Se não vai louvar a Deus, não abre a boca para cantar, não. Então, assim, vamos cantar meditando na letra e vivendo, né? Então, quando eu canto essa música, eu fico meditando. Se eu estou cantando, eu vou ter que louvar a Deus em qualquer circunstância. É assim que a gente tem que viver, né? Então, a gente passou por essa situação, não está nem no meu plano assim, mas Deus usou aqui para estar falando. Eu espero que tenha agora não sei, edificado os irmãos, né? E que assim, às vezes as pessoas veem a gente assim, pensa que a gente não passou, mas muitas situações a gente passou, mas tudo foi propósito de Deus, né? Hoje a gente entende isso. Amém? Os irmãos querem completar aí a pergunta? Então, o perigo da pessoa ser fiador de outro é ficar sem os bens. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser irmão, pode ser o que for. Me empreste seu cartão de crédito, me empreste uma folha de cheque. Não empreste. O pessoal lá de casa tinha raiva de mim, meus irmãos, minha mãe, porque sempre queria que eu tirasse coisa para eles na loja, no Paraíba. E eu dizia, por que vocês não tiram? Aí eles diziam, porque o nome da gente está sujo, só o seu que está limpo. Falei, eu vou sujar o meu também? Porque toda vez era assim, um emprestando para o outro, sujando o nome do outro. É porque assim, se já deixou sujar o nome, é porque não teve o planejamento, né, das compras, de tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é muito perigoso. Eu já vi umas pessoas dizendo que é melhor, pediu para ser fiador, não, moça, você pode, eu estou aqui. Mas não ser, porque é um perigo. Então, a gente passou todas as situações por conta do meu pai, que ele ficou vaidoso, né? Com essa questão aí do dinheiro, não soube planejar, não soube administrar, e aí virou uma bola de neve e começou a passar por essa situação. Milena vai responder a outra. Milena. A resposta é o perigo de ficar sem nada. Perder tudo que tem, para pagar a conta do perder tudo que tem, ficar sem nada. É verdade. Você achou? Não, responde. Porque se você planeja, você tem zelo, você honra seu nome, você não vai nem precisar. Você tem crédito. Vamos para a próxima, irmãos? Todo mundo respondeu? Tem gente caladinha aí. Irmão Vinícius nunca respondeu nenhuma. Pronto. Solange, vamos, Solange. Eu não quero ver você respondendo, não. Vamos. O que devemos tomar cuidado e ficar de sobreaviso, de acordo com a referência bíblica, Lucas 12:15. É 12:15? Ok, pessoal. É 12:15. Ah, tá. Tem que ler a pergunta. Então, devemos ficar sobre aviso de acordo com essa passagem. Fica a passagem que ela vai ficar de aviso. Qual é o aviso que ela nos dá? E disse-lhe uma multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. É só até aqui, é? Certo? 12:15, né? Não, não é 12. Ai, meu pai. 12:15. 15 aqui. Esse tem. Bora, irmãos, prestar atenção ali na pergunta. Queridos, prestem atenção aqui, vamos fazer silêncio, é importante nessa hora, para vocês prestar bastante atenção no que a irmã vai ler aqui.
E disse-lhes: Acautelei-vos e aguardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abastança do qual possui. E aí, irmã, a pergunta é o seguinte. Pode responder. Deixa eu ver aqui. O que devemos tomar cuidado e ficar de sobreaviso, de acordo com a referência bíblica, Lucas 12, 15. Essa aqui eu não entendi muito. Eu não entendi muito. Pronto. Eu vou responder aqui. Diz assim: disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, muitas pessoas ficam apegadas à avareza, achando que a vida dela consiste naquilo que ela possui. Ou seja, ela tem um carro, ela tem uma casa, então ela acha que ela é uma pessoa feliz por ela ter essas coisas, ou ela é uma pessoa próspera. E a Bíblia diz que se a pessoa não guardar o seu coração da avareza, porque a avareza é a pessoa querer conquistar muitas coisas e não repartir nada, e aquilo ali nada é dela, ela não tem nada. Então nós devemos tomar cuidado para não sermos pessoas avarentas, porque a nossa vida não consiste em bens materiais. Tá certo? Certinho. Então, Vinícius, pessoal, aí vocês podem responder: a vida não consiste em bens materiais, e evitar a avareza. Vamos aí. Como o versículo de Hebreus nos encoraja a confiar em Deus em relação às nossas finanças, Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Amém. Então, como o versículo de Hebreus nos encoraja a confiar em Deus em relação às nossas finanças, tendo a certeza de que Deus nunca nos abandona, tendo a certeza de que Ele é sempre com a gente. E a gente muitas vezes vê o medo: vai faltar, mas se a gente está com Deus, Deus vai sempre prover, Ele é o nosso provedor. É verdade, não falta nem para os passarinhos, né? A Bíblia diz que não planta. Pastor Tony vai responder a última. Já responde a última também. Sobre essa pergunta, Deus também ministrou no meu coração, que muitas vezes a gente não tem abundância do que a gente tem, né? Aí começa a pegar o dinheiro, vamos supor, a gente tem uma casa, um carro, e a gente não tem amor, a abundância, essas coisas que a gente tem. Aí a gente vai querendo mais e perde o amor. É que isso Deus ministrou no meu coração. Que a gente tem as coisas, mas nós não estamos tendo a abundância do que nós temos. Nós estamos correndo atrás de mais e começando a ter o amor ao dinheiro. É porque às vezes a gente esquece de agradecer o que tem e fica olhando para o que não tem com aquela ganância de querer. Então é muito assim, a gente tem que ter um coração grato a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo. E às vezes, muitas vezes a gente fica desejando estar no lugar dos outros, sendo que o outro está pior do que a gente. Mas a gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde, é melhor. Então aqui a gente tem que confiar em Deus. Lucas 16, 10 Quer agora. responder, irmã? Quem? Alguém levanta a mão? Eu vou passar para o pastor Tony essa daqui para finalizar. Então a resposta aí é confiar em Deus. O que Lucas 16, 10 nos ensina sobre ser fiel no pouco? Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo do mínimo, também é injusto do muito. Isso fala sobre ser fiel a Deus, né? Porque muitas vezes a gente é fiel num pouco e quando a gente ganha muito, acaba esquecendo Deus.
e acaba sendo desfiel a Deus. Então, para a gente continuar sendo fiel e firme com Deus, vamos ser também do muito, não esquecer que até quando você estava no pouco, Deus estava te ajudando. E quando ganha muito, Deus está ajudando. E por que não ser fiel também no muito? É verdade, irmão, porque fidelidade não tem nada a ver com quantidade, não é? Quem é fiel a Deus vai ser fiel em qualquer situação, no pouco, no muito, é o que Deus colocar em suas mãos. Mas eu já vi gente dizendo que ser fiel no muito é difícil, não é? Quando vê aquele tanto ali tirando. Mas se você tem muito, é porque, se sua fidelidade é muito, é porque Deus te deu muito, não é? Então a gente tem que aprender a ser fiel no muito. Quando a Bíblia diz ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, né? Então a gente tem que aprender a ser fiel no muito também e em qualquer situação, não é? Não vi cair. Então aí foi a última e no próximo quarta vai ter a continuidade, né, bispo? Exatamente. É. Aí os irmãos leem em casa ou leem aqui, bispo? Pode ler aqui. Pode ler aqui, né? Então, o estudo continua na próxima semana. Aí vem as tarefas em casa, né? Leia e estude as referências bíblicas mencionadas nos questionários sobre finanças. Analise suas finanças pessoais e faça uma avaliação honesta da sua situação financeira atual. Faça um orçamento detalhado, listando todas as suas receitas e despesas mensais. Identifique áreas em que você pode reduzir gastos desnecessários e evitar o desperdício. Comprometa-se a ser fiel nos dízimos e ofertas, separando a 10ª parte dos seus rendimentos e contribuindo para a obra de Deus. Estabeleça as metas financeiras realistas e alcançáveis, como economizar para uma emergência, quitar dívidas ou investir para o futuro. Aplicar princípios de diligências e trabalho árduo em sua vida diária, evitando a preguiça e buscando a oportunidade para aumentar sua renda. Pratique a generosidade, encontrando maneiras de ajudar as necessidades e contribuir para causas nobres. Examine sua atitude em relação ao dinheiro, evitando a ganância, a avareza e buscando contentamento e gratidão pelo que você tem. Mantenha-se em constante comunhão com Deus, buscando sua orientação e confiando em sua provisão em todas as áreas da sua vida, incluindo as finanças. Lembre-se de que a prática de princípios financeiros sábios e a aplicação das verdades bíblicas requer disciplina e perseverança ao longo do tempo. Amém, irmãos? Então, aqui é para a próxima semana, vai continuar o estudo, né, sobre finança. Os irmãos têm algo a ser acrescentado, a colocar? Alguém que ficou aí não participou, mas tem um desejo de compartilhar alguma coisa, alguma experiência? A obreira Salvenice vai falar aqui. Eu estava lembrando de Ananias e Safira, né? Eles eram fiel no pouco. Só que quando eles foram vender a casa, se tornou muito dízimo, né? E aí eles acabaram retendo. E aí veio a ruína, né? A morte. Reteu para a sua própria condenação, né? Alguém ainda quer colocar? Não. Amém? Eu passo a palavra para o bispo vai estar encerrando. Vai falar agora. Só lembrando, queridos, sexta-feira forte de libertação. Vou pedir ao obreiro José para fazer a oração final. E o Juscelino vai falar. Se coloca de pé que a gente já vai orar. Semana que vem não falte, é outro estudo para a gente finalizar. Essa só foi uma introdução. É sua. Fala. O que você quer falar? É sobre fidelidade. Eu comecei do pouco e hoje estou no muito. Só isso, só. Glória a Deus. O obreiro José vai fazer a oração final, agradecendo a Deus por esse culto. E próxima semana... Os obreiros e missionários, evangelistas, candidato obreiro não vão embora, nós temos uma breve reunião. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, Pai, nesse momento somos gratos por esse privilégio, Senhor Deus, que temos de estar aqui estudando a Tua palavra, Pai.
Eu creio, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, Senhor Deus, lá do lamaçal do pecado e nos tornou filhos, Senhor Deus, herdeiros, Senhor Deus. E como herdeiros, Senhor Deus, nós temos o privilégio, Senhor, de desfrutar, Senhor Deus, do melhor que o Senhor tem para nós. Nos ensina a colocar a Tua palavra em prática, Senhor Deus, que foi estudada aqui, Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Deus, que essa palavra venha ser uma palavra de transformação na vida de cada um de nós, meu Pai. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos viver um diferencial em nossas vidas, Senhor Deus, colocando a nossa finança em prática, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, os nossos orçamentos, nos dê sabedoria, Senhor Deus, e nos conduz nos Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. A folha você pode levar, querido, o lápis e a borracha da igreja, aí você deixa. Os obreiros vêm aqui na frente para a gente poder rapidamente ter a nossa reunião. É do qual? Desse? É só o de hoje? Só um ou quer mais? Os obreiros aqui vai ser rápido. Vem aqui para frente, querido. Vamos ficar em pé, que vai ser rápido. Só pode ficar em pé, só não puder, pode ficar sentado, evangelista. Já dialisou hoje, hein, Lita? Lita pode sentar. Os obreiros ficam aqui. Vamos fazer uma roda, que a gente vai ter uma oração. Mas antes da oração, eu quero compartilhar algo com vocês. Vem, Viviane. Obreira Solange, missionária. Cadê a candidata obreira Luzicleia? Isso. Que já só falta fazer a farda. Ah, você também? Tem que dar testemunho, viu? Você faltou no estudo do testemunho. Tem Milena, vem a missionária Dinalva. Tá, queridos, nós tivemos em Barreiras agora, esse domingo, imersão com pastores e bispos. Foi sábado e domingo o dia todo. Não podia sair na chácara lá, e palavra de Deus, e trouxe um alinhamento à visão do ministério. E a gente está voltando algumas propostas ministeriais que não estava tendo. Eu, particularmente, já estava com esse desejo no coração, já comentei com alguns de vocês. Nós temos um projeto no ministério chamado Ovelha Gerando Ovelha. Quantos conhecem o projeto Ovelha Gerando Ovelha? Como é que é o projeto Ovelha Gerando Ovelha, pastor Pedro? Fala aqui para nós, é ovelha? Ovelha que gera ovelha, que traz a paz, tem a união com as famílias, toda a família, e a alma generosa prosperará. Ovelha que gera ovelha. O que acontece na igreja é o problema que nós estamos tendo aqui, e um problema grave, porque o pastor, ele não gera ovelha, o pastor cuida das ovelhas. Quem gera ovelha é a própria ovelha. Pastor, gera líderes. Por mais que ele também seja uma ovelha, mas ele tem a responsabilidade de gerar ovelhas matrizes, ovelhas que cuidam de outras ovelhas. Qual é o problema? A igreja nossa é uma igreja que tem muita gente. Aí eu corro aqui para cuidar dessa. Só que quando eu estou cuidando dessa aqui para trazer de volta para o aprisco, que foge direto, já tem outra correndo para lá. Aí quando eu vou cuidar da de lá, já fugiu outra lá. Aí quando eu vou para de cá, já fugiu. Aí tem gente que passa um ano sem vir na igreja. Aí alguns de vocês chegam assim: bispo, cadê fulano? É mesmo, bispo, já tem tempo que não está vindo, bispo. Bispo e ciclano. Falo, é mesmo, né? Porque é tantas pessoas e a gente não acaba dando conta. Por quê? Porque esse é um trabalho da equipe. Então, nós vamos botar esse projeto para voltar a funcionar. Ovelha que gera ovelha. Então, nós vamos começar esse projeto em oração. Como que a gente vai fazer? Você vai orar a Deus por 3 pessoas da igreja. Você não vai dizer o nome. Você vai pedir a Deus até o final do mês que Deus mostre para você, coloque no coração seu 3 pessoas da igreja para você cuidar. Bispo, 3 pessoas eu não dou conta. Uma,
2. O mínimo é 3, mas se você não dá conta de 3, dá conta de 1. Calma aí, vai lá. Se não der conta de 3, você dá conta de 1. Mas você vai orar a Deus. 3 pessoas para... Como é que vai ser esse cuidado, bispo? O cuidado que você vai ter é o quê? Aquela preocupação. Fulano não veio. Fulano não está participando dos cultos. Ligar. Porque muitas vezes tem a pessoa que fica doente e eu não sei. E eu não vejo a pessoa na igreja. Mas se aquela pessoa é sua responsabilidade, suponhamos, essas 3 ovelhas aqui é minha responsabilidade. Esses 3, junto aqui. Aí eu vou ficar responsável por esses 3. O dia que esse não vir, eu estou cuidando dele. No dia que ele não vir, eu vou saber. Esses 3 é meu. Então, homem com homem e mulher com mulher. A não ser que a mulher cuide do casal junto com o seu esposo. Mas é homem com homem, mulher com mulher. Você vai levantar 3 pessoas para você cuidar. Você vai orar. Só que primeiro nós vamos trabalhar isso em... Você não vai falar para a pessoa. Primeiro você vai colocar diante de Deus. A pessoa, nós vamos trabalhar esse projeto. Quarta-feira hoje aqui, cadê suas ovelhas? É para estar aqui com você. Por quê? Como é que você quer gerar ovelha, uma ovelha que reproduz, se essa ovelha não aprende da palavra de Deus? Eu vou passar a vida toda cuidando desses 3? Não, é só um tempo. Por exemplo, a pastora Luciene cuidou da Kemily. Aí a Kemily virou levita, obreira. A Kemily já estava pronta para cuidar de outras pessoas, sim ou não? Já estava fazendo a arca. É tanto que casou, foi cuidar do esposo dela. Então estava pronta para cuidar de outra pessoa. Aí agora a pastora Luciene já ia arrumar outra pessoa e a Kemily ia manter o contato, a amizade, mas não ia ter mais aquela preocupação, aquele cuidado especial que você vai ter com essas ovelhas. Então nós vamos botar isso em oração. Primeiro vocês vão orar. Final do mês, você vai me apresentar o nome das 3 ovelhas sua. Você vai orar a Deus, pedir a Deus que te mostre. No culto, Deus vai testificar. Você vai orar a Deus. Ah, eu posso cuidar dos obreiros? Não. A cuidar de quem é membro. Falando desse projeto, eu estava assistindo a live do Bispo Santos, que eu acompanho ele. Aí hoje, agora às 18 horas, ele estava com esse programa, né? Ovelha gerando ovelha. E são 3 orações por dia, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Que a pessoa responsável pela ovelha, não é que eu vou orar pela pastora, eu vou orar por outra pessoa, que não é tão assim dentro da igreja, não é um membro forte da igreja. Vou procurar uma outra pessoa que não é membro para estar orando pelaquela pessoa e trazendo a pessoa para a igreja. Eu achei bem interessante lá e muitas pessoas mesmo estão orando. Eles estão lá colocando, cuidando de 3, orando por 3, e são 3 vezes ao dia. Primeiro a gente vai começar cuidando do povo da igreja. O povo da igreja está solto, o povo sumiu, e aí eu não dou conta. Porque tem vocês, ainda tem o povo, e aí daqui a pouco sobrecarrega, e não dá conta mesmo não. É ovelha gerando ovelha. E eu vou ficar responsável por vocês. Meu cuidado vai ser com vocês, cuidar de vocês, ter a reunião com vocês. Só que primeiro vai gerar isso em oração. Você vai orar a Deus, pedir: Deus, me mostra, Deus, qual é as ovelhas que o Senhor quer que eu cuide. Porque de quem é as ovelhas? É do Senhor. Eu não pedi para vir para cá, foi Deus que me quis aqui para eu cuidar de vocês. Eu não fiquei orando assim: oh Deus, me dá aquela igreja para eu cuidar, oh Deus, me leva. Não, Deus me enviou, e onde Ele me envia eu vou para cuidar daquelas ovelhas. Final do mês você vai trazer o nome das 3 ovelhas para mim. Eu vou sentar e fazer a lista. Tem ovelha que eu não vou permitir você cuidar. Tem pessoas que eu vou deixar cuidar. Não, essas 3 aqui você pode cuidar. Mas tem ovelha que eu vou dizer para você: não vai dar. Sabe por quê? Tem ovelha que vale por 10, por 3. Tem ou não tem? Tem uma que vale por... Aí você pega 3 que vale por 10. Aí não, você não vai dar conta. Entendeu? É, exato. Amém. Porque não teve a continuidade. Você vai trazer. Depois,
eu vou chegar e vou dizer, ó, fulano, essas ovelhas é sua, tal. E pode ser que eu mude as suas ovelhas. Ah, bispo, mas eu orei a Deus. Você orou a Deus, amém. Amém, que você orou a Deus, eu também vou estar orando, mas pode ser que eu mude essas ovelhas. E vai ser para você cuidar. Chegou um novo convertido, quem é que não tem ovelha nenhuma? Quem é que só está com uma ovelha? Eu vou dar para você cuidar. Porque depois, você vai começar aqui na igreja, nós vamos começar uma vez por semana, você vai falar para essa pessoa, eu vou apresentar, ó, fulano, vamos supor, a evangelista Cleide está cuidando de você, ela está mantendo você em oração, ela vai estar te acompanhando aqui na igreja, qualquer dificuldade, pode procurar ela que ela me comunica, então ela vai ser intermediária. Aí Cleide vai cuidar dessa ovelha. Vamos marcar uma vez por semana para estar orando aqui na igreja. Após o culto, você vai chamar a sua ovelha, vamos supor, quarta-feira, acabou o culto, ovelha com as ovelhas aqui, você gerando por ela, meu Deus, abençoa, rapidinho, ora ali, abençoa os projetos dela, o sonho dela, e na semana está mantendo a ligação. Depois, nós vamos para esse trabalho nos lares, nas casas. Então, vai ter o culto na sua casa, não é nem culto, é uma reunião, você com as suas 3 ovelhas, sentar, conversar, vamos lá, compartilhar da palavra de Deus, saber como é que está na espiritualidade, se está tendo alguma dificuldade na igreja, o que a pessoa almeja, qual é os sonhos, qual é o projeto. Isso tanto pode ser na sua casa como na casa dela, ou pode ser na pracinha, chama ela, vamos lá na praça tomar um sorvete, vamos lá na praça, a nossa reunião vai ser lá, amém, entendeu? Porque de repente tem mulheres que o marido não gosta, né, de crente na casa, aí sai para poder, vamos lá na praça para poder sentar, conversar um pouquinho. Ah, tem que ser a noite toda. Não, uma horinha que você ficar ali, uma horinha você já consolidou, meia hora que você ficar já consolida aquela pessoa. E aí a gente vai ter esse trabalho para consolidar o trabalho da igreja. E a igreja vai crescer, nós vamos crescer por quê? Quem é que dá o crescimento para a igreja? É Deus. Mas se a nossa igreja crescer da maneira que nós estamos, todo mundo solto, todo mundo... Aí o pastor vai matar o pastor. E o povo também. Ah, aquela igreja lá, o pastor nunca nem veio na minha casa, o pastor não sabe nem meu nome, o pastor não cuida, não tem quem cuida. E obreiro é para ganhar alma. Aí daqui a pouco você tem um missionário, você tem um evangelista, você tem uma pessoa que vai ser pastor, e você vai dizer, essa pessoa eu discipulei. É minha ovelha, virou pastor, foi fazer a obra lá fora. Você foi o pastor, você foi a pastora daquela pessoa, você foi a pessoa que gerou ela. Você fala, puxa, que maravilha, glória a Deus, olha lá, crescendo, frutificando, cuidando de outras pessoas. É uma maravilha ou não é? Então, a pessoa se converte hoje na igreja, qual é a programação que nós temos para ela? Vem para o culto. Se você gostar da igreja, você fica na igreja. Mas tem que ser assim? Não. Alguém tem que cuidar dessa pessoa. Alguém tem que ajudar ela a dar os primeiros passos. E isso vai ser no ovelha gerando ovelha. Não, só os obreiros e missionário evangelista que estão atuantes. Então, vocês vão orar a Deus. Orar a Deus. Ora a Deus. Vem para o culto, fica de olho nas pessoas, presta atenção. Tem almas aí soltas, pessoas desgarradas. Você fala, moça, aquela ovelhinha ali, ninguém nem liga, rapaz, aquela irmãzinha ali, Deus vai tocar no seu coração. Deixa eu saber o nome dela. E no próximo mês nós vamos ter a reunião para ter as orações na igreja. Você vai orar sem ela saber agora, sem saber o nome dela. Na próxima você vai orar com ela e depois nós vamos ter o trabalho consolidado, nós vamos ter o trabalho de aproximação. Por quê? Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer o quê? Discípulo. Fazer discípulo. Se vocês não fizerem discípulos, se nós não fizermos discípulo, nós estamos fora do propósito. Está fora do propósito. E o que é fazer discípulo, bispo? É ensinar as pessoas a ser crente como a gente. Ah, eu tenho que conhecer. Você não precisa conhecer a Bíblia, não. Só precisa ensinar a pessoa, irmão, é assim, ó. Faz isso, irmã, é desse jeito, irmã, vem para cá, irmão, desse caminho. O discípulo é ensinar o caminho de Jesus, é amar Jesus, é amar Deus. Põe outra conversa aí. Você faz umas perguntas muito difíceis. E aí, é ensinar a pessoa a amar Deus. Você é crente ou não é? Será que você consegue fazer alguém crente igual você, que ama Jesus, que ama a visão, que ama o ministério, que ama almas? Você é apaixonado por almas, aí você ensinar a pessoa a amar outras almas. Está aqui, ó. Pegou uma irmã que
nós fizemos o projeto da arca, já tá ensinando a pessoa a andar o caminho da arca, e a mulher está apaixonada pelo trabalho e já ajudando outra pessoa que estava com o mesmo problema que ela passou, que nós ajudou ela, não foi? Nós ajudou ela no problema e ela agora está acompanhando outra pessoa que está com o mesmo problema. Ó Deus trabalhando, aí Deus agindo, aí agora vai consolidar essa alma para que outras almas sejam salvas. Está difícil? Não, a arca continua. A arca a gente vai continuar. O ovelha gerando ovelha é uma engrenagem pós a arca, pós discipulado. Vamos supor, na arca você pegou uma família na arca. E aí você se identificou, aquela família se identificou. É o ovelha gerando ovelha, aquela família para você cuidar. Você está acompanhando, trazendo ali, se preocupando, não está vindo para o culto, marcando com ela para vir na quarta-feira, para o estudo, para após o estudo ter a campanha de oração, vamos marcar as reuniões, vamos marcar, está todo mundo junto, e isso, homem com homem, mulher com mulher. Exatamente, por exemplo, tem gente que aceitou Jesus, que não está vindo. Então a gente vai procurar resgatar essas pessoas. Por quê? Porque não tem ninguém para cuidar delas. Ah, mas e o bispo? Nós não dá conta, querido. Um só não dá conta. Moisés está lá cuidando de 1 milhão de pessoas, dá conta? Chegou o sogro dele, Moisés, levanta homens para te ajudar, Moisés. Deus levantou vocês para nos ajudar. Para que a igreja... E não é pesado, querido. Você não vai carregar a pessoa nas costas, não. Essa pessoa não é sua cruz, não, pelo contrário, essa pessoa ela vai espelhar em você, você vai ser o discípulo dela, ela vai ser seu discípulo, vai espelhar em você, dizer, puxa, eu quero ser igual a irmã lá, ó, liga para mim, se preocupa, porque eu tenho condição de ligar para todo mundo, eu tinha que ficar o dia todinho só no telefone, alô, aqui é o telemarketing do bispo John Kennedy, quer falar com você nesse momento? Não posso. Então, mas se você pegar 3 pessoas, não vai ficar difícil para você. Bispo, como é que é? Nós vamos trabalhar primeiro em oração. Depois nós vamos chamar essa pessoa, você vai orar com ela aqui na quarta-feira, após o estudo, oração, abençoando a casa dela, profetizando sobre a vida dela, intercedendo por ela. Porque de repente você quer ajudar todo mundo da igreja e não consegue. Mas se você pegar 3 pessoas da igreja e ajudar bem ajudado, em oração, em ajuda espiritual, meu Deus, essa pessoa vai se firmar, vai ganhar outras pessoas, é igual o gadareno, vai ganhar almas em nome de Jesus, amém? Então nós vamos estar alinhando o ministério assim. Por quê? Porque a Missão Mundial Serva vai viver um tempo de crescimento que o próprio Deus vai mandar para aqui. Só que vai mandar porque vai ter um povo que está cuidando. Deus não vai mandar ninguém para uma igreja que não vai ser cuidado. E hoje, se Deus mandar 20 pessoas para aqui, nós não temos como cuidar dessas pessoas. Por quê? Porque nós não temos o ovelha gerando ovelha. Então, nós vamos solidificar, estamos solidificando a igreja na palavra, estamos solidificando a igreja agora no cuidado, e aí depois nós vamos ter uma igreja missionária. Vai sair daqui pastor, vai sair daqui gente para poder fazer a obra fora. Vai dizer, moço, Santa Rita de Cássia, quem te viu e quem te... Em vez de vir pastor, vai enviar, nós vamos enviar pastor, vamos enviar missionário. Gente, vai ser uma igreja missionária que envia pessoas para fazer a obra com amor, porque vão aprender aqui o que é cuidar de gente, vão aprender aqui o que é amar almas. Por quê? Porque eles vão ser amados aqui. E eu quero cuidar de vocês e quero que vocês me ajudem a cuidar dessas almas, para que o reino de Deus cresça, amém? É a nossa missão, cuidar de pessoas. As almas estão precisando, as ovelhas estão precisando. Ore a Deus esse mês, para Deus mostrar. Ah, bispo, Deus não me mostrou. Pode ficar tranquilo, se não mostrar para você, vai mostrar para mim. De um jeito ou de outro, você vai ter ovelha para cuidar, amém? Alguma pergunta fácil? Alguma pergunta fácil? Patrícia, Lessie? Não, vamos orar? Vamos orar por essas ovelhas que o Senhor vai nos dar para cuidar? Feche os olhos neste momento. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, eu quero apresentar o projeto Ovelha Gerando Ovelha, meu Pai. Está aqui essa igreja do Senhor, essas ovelhas são tuas, Pai. Estão aqui, meu Pai, obreiros, missionários, evangelistas, pastores, pessoas que o Senhor colocou ao meu lado para ajudar a cuidar das tuas ovelhas, Pai. Ó Deus, estamos aqui, ó Deus, para ajudar os teus filhos.
Então, nesse período de oração que vamos estar até o final do mês, que o Senhor revele ao coração de cada um dos teus filhos quais são as pessoas, meu Pai, que ela precisa estar apacentando, precisa estar cuidando, meu Pai, para que ela possa, meu Pai, de fato assumir um compromisso de fazer esses discípulos, meu Pai, para o teu reino. Ó Deus, que essa igreja venha crescer no amor, na união, na alegria, na paz, que juntos possamos trabalhar unidos para o teu reino. Ó Deus, que essas almas venham frutificar, meu Pai, no teu reino, e possamos ter uma igreja missionária, possamos ter uma igreja evangelista, possamos ter uma igreja grande, meu Pai, neste lugar, ó Deus, para que de fato possamos pregar o teu evangelho, meu Pai, nessa cidade. Deus, nós oramos, pedimos e abençoamos e pedimos a tua iluminação dessas almas, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Qualquer dúvida, me procure.